Depois de muita confusão e polêmica, finalmente a Copa América começou. Na abertura o Brasil bateu a Venezuela como era esperado por 3-0, mas esses foram os números de dentro do campo. Mas e fora dele? Na briga pela audiência, qual foi o impacto da transmissão, da entrada do SBT na transmissão da Copa América nesse embate por audiência no domingo à tarde? Curte esse assunto? Então puxa uma cadeira, fica confortável porque você sabe, aqui o papo é reto. Muito bem, pessoal, antes da gente começar o vídeo, aquele recadinho básico do YouTube. Se você curte conteúdo esportivo mais voltado para o futebol, mas não só futebol, deixa o seu like pra gente, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo em grupos de WhatsApp, com a família, com os amigos, enfim, com todo mundo que você sabe que divide com você o interesse por esse tipo de pauta, por esse tipo de assunto. E acima de tudo, aproveita o espaço aqui embaixo de comentários e deixa o seu recado, deixa a sua impressão, a sua reflexão, o que você acha do que foi discutido aqui, o que você gostaria de ver discutido, abordado aqui pelo canal. Afinal de contas, tudo que a gente faz é pensando em vocês, então nada mais justo do que vocês participarem da elaboração do conteúdo do canal conosco, ok? Então vamos para a pauta de hoje. Muito bem, com a entrada do SBT nas transmissões esportivas, começou ali atrás com a Libertadores, agora com os direitos da Copa América, sempre fica aquela dúvida, aquela interrogação, aquela curiosidade no mercado de como será que isso vai refletir nas estratégias, na audiência. Enfim, todo mundo fica curioso por saber dos números, né? Sejam as emissoras envolvidas, sejam as concorrentes, seja o mercado publicitário, comercial, corporativo que tem o dinheiro, quer investir e quer saber calcular que tipo de retorno que vai ter, até mesmo a curiosidade do público em geral, medir em números esse embate, essa entrada do SBT nas transmissões esportivas, especialmente no domingo à tarde, fica interessante. Então o que os números apontam pra gente? Sempre lembrando que os números não são consolidados, tá? É da Kantar e Ibope. Após a consolidação, geralmente você tem uma oscilação ali de 1 ou 2 pontos, mas a tendência é mantida. Então antes da consolidação, o que a gente vê é algo muito interessante. O SBT ainda não conseguiu ultrapassar a Globo, mas se aproximou bastante. Então o que a gente percebe é que se você comparar o SBT com a Globo ainda leva uma vantagem, lembrando que a Globo manteve ali o Domingão do Faustão, apresentado dessa vez pelo Thiago Leifert, que faz tudo muito bem feito, né? Muito carismático. E a Globo mantém uma dianteira, registrou 15,8 pontos de audiência contra 13,6 do SBT, ou seja, 2,2 de diferença em pró da Rede Globo. Mas vale lembrar que se a gente comparar os números do SBT com o da Globo, o SBT ainda não conseguiu ultrapassar a Globo, mas se a gente comparar os números do SBT com ele mesmo, ou seja, como costumavam ser as audiências do SBT, ou como costumam ser as audiências do SBT nesse horário de domingo, até domingo passado. Então você vê que o SBT, nesse horário, nesse dia, ele costuma colocar o programa da Eliana. Até então, a média do SBT era de 8,8 pontos. Ou seja, o SBT passou de 8,8 para 13,6. São 60% a mais. É um crescimento de 60%. Isso é sensacional, isso chama atenção, isso é para soltar fogos. Então, é a questão do copo meio cheio e do copo meio vazio. Se você comparar com a Globo ainda está à frente, embora você tenha encostado bastante. Se você comparar com você mesmo, que eu acho que é uma linha de raciocínio mais lógica num momento como esse, eu vou explicar daqui a pouco por quê, é sensacional. São 60% a mais de crescimento. E por quê? Porque eu ouvi muito dentro da Rede Globo, a gente tinha um chefe ali na redação de esportes chamado Marco Mora, saudoso Marco Mora, e vez ou outra ele repetia quase que um mantra. E não era repetido só por ele, é que a gente tinha mais contato com ele, mas a maioria dos diretores da Rede Globo falava isso. Que TV, audiência, é hábito. Então por isso que você tem os programas da Rede Globo começando sempre no mesmo horário, por isso que você costuma ajustar o horário do seu relógio com o início do Jornal Nacional, você sabe que são 8h30 da noite. E você quebrar hábitos, quebrar costumes que já vêm anos, de décadas, você não consegue fazer isso da noite para o dia em um fim de semana ou em um evento. Isso requer tempo para você mudar esse hábito das pessoas. Quer ver? Quantas vezes você já não entrou num salão de beleza ou num restaurante e você olha para os monitores ali, para as TVs e está na Rede Globo? Se você perguntar para o garçom por que está sintonizado na Rede Globo, ele não sabe, ele simplesmente ligou a TV e já estava ali.
é hábito e não se muda isso rapidamente. Então é legal que outras emissoras, como o SBT, como a Band, que elas entrem nesse mercado da TV aberta, da transmissão de eventos. Além de você mexer com o mercado comercial, de marcas, de patrocínios, você mexe com a audiência e você oferece ao público conteúdo esportivo de alto nível de graça. Ou seja, é bom para todo mundo. Agora, lembra que eu falei do copo meio cheio, copo meio vazio? Tem os números que corroboram com quem vê o copo um pouquinho mais vazio. Por exemplo, a audiência da abertura da Copa América, o jogo Brasil e Venezuela, foi a mais baixa entre jogos da seleção brasileira na Copa América transmitidos para o Brasil. Até então, a pior audiência havia sido registrada em 2016, Brasil e Equador, pela Copa América. 3,9 milhões de pessoas foram atingidas por aquela audiência, assistiram aquele jogo. A abertura da Copa América deste ano, de 2021, foi assistida por 2,7 milhões de pessoas, ou seja, uma queda de 1,2 milhão de telespectadores. Então essa é hoje a pior audiência da seleção brasileira em Copa América. Só para vocês terem uma ideia do que a gente fala de costume, de tradição, de poder quando envolve a Rede Globo, a abertura da Copa América 2 anos atrás, 2019, o jogo Brasil e Bolívia, teve 34 pontos de audiência na Rede Globo, ou seja, quase 3 vezes o que o SBT marcou na abertura de 2021. Então, de novo, comparar a Globo com o SBT, a Globo ainda tem uma vantagem muito grande. Mas se a gente comparar o impacto da transmissão para o SBT com os números do próprio SBT, o ganho é indiscutível, é sensacional, é de 60%. O SBT bateu a Globo em 2 capitais, Manaus e Recife. Em Manaus, o SBT conseguiu 14,7 pontos contra 12,6 da Globo, e no Recife ficou com 18,3 contra 16,5, ali em torno de 2%, de 2 pontos a mais para o SBT. Lembrando que falta a consolidação por parte do Ibope desses números. Ok, pessoal, o que vocês pensam dessa briga por audiência, da entrada de emissoras que não tem tanta tradição na transmissão esportiva para fazer frente à Rede Globo? Enfim, deixa o seu comentário aqui, vamos bater um papo sobre isso, ok? Obrigado pela companhia de todos e até o próximo vídeo.